Você tem R$ 100 na mão. E tem duas escolhas: comprar fast food ou colocar esse dinheiro onde quase ninguém coloca e mudar sua vida inteira nos próximos anos. A maioria vai rir dessa ideia. Vai dizer, R$ 100 não muda a vida de ninguém. Mas esse vídeo vai te mostrar que R$ 100 colocados no lugar certo valem mais do que muitos salários altos colocados no lugar errado. Ele se chamava Leandro, tinha 24 anos e trabalhava numa loja de ferragens, ganhando salário mínimo. Morava com a mãe, dividia o quarto com o irmão mais novo e ainda tinha uma dívida no nome de R$ 1.500. Numa noite qualquer, enquanto rolava o feed do celular, vi um vídeo dizendo: "Você não precisa de muito, só precisa começar." A frase ficou ecoando na mente dele. No outro dia, quando recebeu o pagamento, separou R$ 100. E pela primeira vez na vida, em vez de gastar, ele decidiu investir. Mas calma, ele não colocou esse dinheiro na poupança, nem em criptomoeda, nem apostou tudo em ações. Ele montou um plano. E é exatamente esse plano que você vai conhecer agora. Sabe aquelas máquinas de café que funcionam com ficha? Você insere uma moedinha e espera sair o café. Mas se colocar a ficha errada, não sai nada. E o pior, você perde o pouco que tinha. Investir com pouco dinheiro é exatamente assim. Você precisa escolher a máquina certa, com o café certo e esperar o tempo de preparo. Agora me responde aqui nos comentários. Você tem colocado as suas moedinhas nas máquinas certas ou está perdendo tudo por pressa? Pensa nisso. A primeira decisão de Leandro: divisão inteligente. Ele pegou os R$ 100 e dividiu em 3 partes. R$ 40 foram para um fundo de índice do mercado brasileiro, algo que acompanha a bolsa inteira. R$ 30 ele colocou em um tesouro direto atrelado à inflação, com vencimento para mais de 5 anos. E os últimos R$ 30 ele comprou livros usados sobre finanças em um sebo online. Isso mesmo, porque ele sabia, o melhor investimento é o que acontece dentro da cabeça. Nos primeiros 2 meses, nada mudou. Nenhuma mágica, nenhum lucro milagroso. Mas Leandro entendeu algo que poucos aceitam. O começo é sempre invisível. O que ele fez nos próximos 6 meses foi insano. Todo mês separava R$ 100, repetia o processo e estudava. Em menos de um ano ele já entendia sobre fundos, renda passiva, ações de dividendos, diversificação internacional. E o mais impressionante, ele ainda ganhava salário mínimo, mas já pensava como investidor. E quem pensa como investidor, age como investidor. E quem age como investidor, acaba rico. Imagina que você está numa corrida de 5 km e do seu lado tem um bicho preguiça. Você ri, porque ele vai lento, mas ele não para. Você, por outro lado, corre tudo nos primeiros minutos e logo depois para, desiste, se cansa. Investir com pouco dinheiro por mês é como ser o bicho preguiça. Lento, constante, inaparável. Agora a pergunta é: você tem sido o velocista que desiste ou o bicho preguiça que vence no final? Comenta aqui, quero saber o seu perfil. Em um ano, Leandro tinha acumulado R$ 1.200 investidos. Mais do que isso, tinha conhecimento. E esse conhecimento começou a gerar resultados. Ele descobriu que poderia usar uma parte desses investimentos como garantia para empreender. Fez um CDB com liquidez diária, pegou um crédito com juros baixos e montou uma pequena loja online vendendo utensílios de cozinha. E com o lucro da loja, ele reinvestia. R$ 100 viraram 1.000. 1.000 viraram 3.000. E em pouco mais de 2 anos, ele já tinha mais de R$ 10.000 investidos. Sem mágica, sem atalho. Só com disciplina, inteligência e paciência. O erro que quase o fez desistir. Mas nem tudo foi flores. Teve um momento que o mercado caiu. Os fundos despencaram. As ações desvalorizaram. A lojinha teve queda nas vendas. Ele pensou em desistir, mas lembrou do que tinha lido num dos livros. O investidor inteligente é aquele que não se abala quando tudo cai, porque ele entende que a colheita vem após a tempestade. Ele segurou firme. Não vendeu, não sacou, apenas acumulou. E quando o mercado voltou, ele lucrou mais do que todos os espertos que correram. O bambu chinês é regado por 5 anos inteiros sem crescer nada. Só depois desse tempo ele explode e cresce mais de 20 metros em semanas. Leandro foi como esse bambu. Aos olhos de fora, ele parecia parado, mas por dentro ele estava criando raízes. Agora me responde, você está disposto a regar sua vida por 5 anos sem ver resultado? Ou quer tudo para ontem? Escreve nos comentários, isso revela muito mais sobre você do que parece. Aos 27 anos, Leandro já tinha uma loja online faturando mais de R$8.000 por mês. Mais de R$25.000 investidos em renda variável e renda fixa. E o melhor, liberdade para continuar crescendo.
E tudo começou com R$100. Mas a parte mais surpreendente ainda está por vir. Leandro descobriu uma forma de transformar esses investimentos em renda passiva mensal, mesmo sem vender nada. Ele começou a viver de dividendos. E no próximo trecho eu vou te mostrar como ele fez isso passo a passo. Só que antes, comenta aqui. Você já recebe algum centavo de renda passiva? Se sim, de onde vem? Se não, por que ainda não começou? O primeiro dividendo que mudou tudo. O primeiro depósito caiu na conta no dia 14, exatamente às 5 da tarde. Foi pouco, R$3,50. Mas Leandro sentiu um arrepio nas costas. Não era pelo valor, era pelo significado. Ele olhou para aquele número e pensou: o dinheiro trabalhou, sem eu fazer nada. Aquilo não era mais só investimento. Era um funcionário invisível depositando lucros todo mês. E dali para frente, ele fez um novo plano: multiplicar esse funcionário invisível. E se você seguir o mesmo passo a passo, pode fazer o mesmo, com 100, com 50, com o que tiver. Divisão estratégica. O plano dos 3 pilares. A partir desse momento, Leandro começou a organizar os investimentos dele em 3 pilares. Anota isso, porque esse modelo foi o que garantiu estabilidade e crescimento. Pilar 1. Segurança. Tesouro IPCA. Fundos DI. CDB com liquidez diária. Esse pilar era o escudo. Protegia o dinheiro da inflação e das emergências. Com ele, Leandro sabia que nunca mais ia ser pego desprevenido. Pilar 2. Crescimento. Ações de empresas boas pagadoras de dividendos. Fundos imobiliários, ETFs de países desenvolvidos. Esse era o motor. Fazia o dinheiro crescer de verdade. Foi com esse pilar que ele viu os R$3 virarem 20, depois 50, depois 200 por mês. Pilar 3. Conhecimento. Cursos online, livros de mentalidade milionária, eventos de networking com investidores. Esse era o combustível. Leandro entendia que o mundo muda e quem não se atualiza, quebra. Você já parou para pensar que daqui a 5 anos você vai estar em algum lugar, querendo ou não? Ou você vai continuar dizendo, um dia eu começo? Ou vai estar dizendo, ainda bem que comecei com aqueles R$100? Leandro não sabia como ia ser o futuro, mas ele decidiu construir, não adivinhar. Imagina que sua vida financeira é um jardim. Você pode plantar 2 sementes. A do imediatismo, que cresce rápido, mas morre rápido, ou a da consistência, que cresce devagar, mas vira árvore. Qual semente você anda plantando? Escreve aqui nos comentários. Você quer sombra temporária ou fruto eterno? Sua resposta pode tocar alguém que está prestes a desistir. A virada. Os dividendos pagando as contas. Com o tempo, Leandro viu algo que poucos acreditam. A conta de celular, o dividendo de um FI pagou. A compra do mês, parte veio dos dividendos de ações. O gás foi pago pelo tesouro vencido e reinvestido. Ele estava colhendo de um sistema que plantou com R$100. E sabe o mais doido? Ele nunca aumentou o seu padrão de vida. Continuou simples e foi acumulando, reinvestindo tudo. O que ele fazia com os dividendos? Comprava mais ativos. E os ativos traziam mais dividendos. E os dividendos compravam mais ativos. Esse é o ciclo da riqueza que ninguém te conta. Leandro aprendeu uma das maiores verdades do mundo financeiro. Salário é o que você ganha trabalhando. Patrimônio é o que você constrói sem trabalhar. Ele parou de correr atrás de aumento e começou a construir ativos que aumentam sozinhos. O poder do tempo e dos juros. Depois de 4 anos, com aportes mensais de apenas R$100 e reinvestimentos constantes, Leandro chegou a algo que parecia impossível. Mais de R$28 mil investidos, recebendo R$400 por mês só de dividendos, com ações que já se valorizaram mais de 120%. E tudo isso sem nunca ter ganhado um salário acima de 2 mil, sem herança, sem sorte, só com uma escolha: colocar R$100 para trabalhar antes de colocar R$100 para gastar. O que ninguém ensina na escola. Você passou anos na escola e ninguém te ensinou isso. Ninguém te falou que com R$100 por mês você pode ter mais patrimônio do que gente que ganha R$5 mil. Ninguém te explicou que o que importa não é quanto entra, mas o que fica. Isso não te revolta? Porque se você tivesse aprendido isso aos 15, hoje estaria vivendo de renda. Mas a boa notícia é que nunca é tarde. O que você faz agora é o que decide seu futuro. Tem gente esperando a hora certa para investir. Leandro começou com 100, sem tempo, sem conhecimento, com medo. A hora certa nunca chegou,
Ele mesmo criou essa hora. A consolidação. Vivendo com menos para ter mais. Leandro entendeu que liberdade não vem de ganhar mais, mas de precisar de menos. Enquanto muita gente aumentava o padrão de vida a cada aumento de salário, ele mantinha tudo no básico. Morava no mesmo lugar. Trocava o celular só quando quebrava. Usava a bicicleta como meio de transporte. E continuava investindo, mês após mês, R$100. Essa constância construiu algo que dinheiro nenhum compra: tranquilidade. Enquanto vizinhos e amigos estavam ansiosos, endividados, reclamando da vida, Leandro dormia em paz. Porque sabia que a cada mês o dinheiro dele estava trabalhando mais do que ele. O dia em que ele disse não. Um dia, o chefe chamou ele na sala. Leandro, surgiu uma oportunidade para você pegar mais hora extra. Dá para dobrar seu salário esse mês. A maioria das pessoas teria aceitado na hora, mas Leandro respirou fundo e recusou. Ele sabia que aquela hora extra custaria o que ele mais valorizava: tempo livre para estudar, pensar, planejar. Leandro não queria dobrar o salário, ele queria dobrar o patrimônio. E isso ele já estava fazendo com a força dos juros, da paciência e da inteligência. O momento de virada. A última conta paga com dividendo. 4 anos depois, aconteceu algo simbólico. A fatura do cartão chegou. Valor total, R$720. Leandro abriu o app da corretora, olhou os dividendos acumulados e transferiu exatamente o mesmo valor, sem precisar tirar um centavo do bolso. Aquela foi a primeira vez que uma despesa mensal inteira foi paga só com os frutos dos investimentos. E ele entendeu. Eu construí minha primeira renda alternativa, e ela já está pagando minhas contas. A mentalidade que fez tudo mudar. Leandro não tinha diploma, não tinha pai rico, não tinha atalho, mas ele tinha algo raro: mente calma em tempos de desespero. Ele percebeu cedo que não é o salário que define a riqueza, mas o destino do dinheiro. Não é o tanto que se ganha, mas o quanto se retém. Não é o agora que importa, e sim o que se constrói para o depois. Muita gente quer ficar rico rápido, mas Leandro escolheu ficar rico de forma irreversível. O que ninguém te conta sobre investir com pouco? Investir com pouco parece inútil, parece lento, parece perda de tempo. Mas é assim que quase todo milionário invisível começou. Silenciosamente, na disciplina, com valores pequenos e metas claras. Leandro não virou milionário da noite para o dia, mas ele construiu o que todo milionário precisa: hábitos, visão, disciplina, paz financeira. Hoje ele tem um colchão financeiro que cobre mais de um ano de despesas, uma carteira de investimentos que cresce sozinha, uma mente treinada para resistir à pressão do consumo, e uma vida que vale muito mais do que qualquer salário alto. R$100. Esse foi o ponto de partida. Não era sobre o valor, era sobre a decisão. A maioria vai continuar dizendo: mas é pouco demais. E por pensar assim, nunca vai sair do lugar. Leandro pensou diferente, agiu diferente, e por isso vive diferente. E você? Já sabe como tudo começa. Agora só falta fazer. Nos vemos no próximo vídeo.